Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Forkeep. E para quem não assistiu o último vídeo do canal, a gente gravou no Parque das Esculturas lá em Recife, no bairro de Brasília Teimosa, e eu acabei fazendo a coleta desse material aqui. O Parque das Esculturas lá em Recife, ele fica em uma área de estuário, em frente ao Marco Zero da cidade, e ele foi um parque construído para homenagear o Brasil, os 500 anos do Brasil. E construíram um dique, em cima desse dique construíram o parque. E nesse parque a gente também encontra uma área de canal. E nesse canal eu fiz a coleta desse material para a gente tentar fazer a avaliação desse material aqui, dessa água, também no microscópio, já que a gente fez a avaliação também da água do rio Capibaribe. Eu vou fazer a avaliação dessa água aqui, então água salobra. Eu vou avaliar essa água aqui para a gente ver se a gente encontra alguma coisa. Na água do rio a gente acabou encontrando alguns micro-organismos vivos. Eu vou ver se eu consigo encontrar também alguns micro-organismos nessa água aqui para mostrar para vocês, já que eu estou com o microscópio aqui para a gente fazer essa avaliação também. Tá bom? Então aproveita, você que ainda não viu o último vídeo do canal, dá uma passadinha lá para assistir e acompanha o vídeo da avaliação dessa água aqui. Fica aí e aguarda a avaliação desse material aqui. Então, pessoal, antes de tudo, eu preciso avisar para vocês que o que nós estamos vendo está em uma gota, em uma simples gota de água. É como se fosse uma janela para um ambiente muito mais rico e cheio de biodiversidade do nosso planeta. Estamos observando organismos que medem apenas alguns micrômetros de tamanho, é algo muito pequeno, mas que exercem funções essenciais para a manutenção da vida e do equilíbrio do ecossistema em que eles vivem de forma geral. O ambiente que essa amostra foi coletada, o estuário do Capibaribe, reúne água doce, mas também água do mar que acaba entrando pelo canal. Essa mistura ela cria condições ideais para o desenvolvimento de uma grande diversidade de microalgas, protozoários e outros micro-organismos, e que nós vamos ver nessa água são principalmente as microalgas, oriundas dessa água que vem do mar. Cada imagem registrada pelo microscópio representa apenas uma fração do universo praticamente visível, né? Já que nós estamos vendo apenas o que está em uma gota de água. Imagina o que nós conseguiríamos ver se nós fizéssemos uma análise com a maior quantidade de água. Em seguida aparece uma microalga bastante conhecida pelos pesquisadores, que é a clorela. Ela é extremamente pequena, geralmente esférica, e mede apenas alguns micrômetros de diâmetro. Apesar do tamanho reduzido, sua capacidade de realizar fotossíntese impressiona. A energia captada da luz solar é transformada em matéria orgânica, sustentando inúmeros organismos microscópicos presentes nesse ambiente. Por crescer rapidamente e possuir elevado teor de proteínas, vitaminas e pigmentos naturais, a clorela também vem sendo estudada para aplicação na alimentação, na produção de biocombustíveis e até na captura de dióxido de carbono da atmosfera. Inclusive, existem alguns suplementos alimentares que são produzidos a partir da clorela. Sob o microscópio, sua simplicidade esconde uma enorme importância ecológica. À medida que a observação continua, fica evidente que praticamente nada permanece parado. Alguns organismos deslizam lentamente sobre o campo de visão, outros parecem girar, mudar de direção e simplesmente serem transportados pelas pequenas correntes formadas entre a lâmina e a lamínula. Mas é importante lembrar para vocês que esses movimentos que vocês estão vendo, ele não é um movimento específico dos micro-organismos, já que esses micro-organismos são em sua grande maioria sésseis. Esses movimentos são causados pela pressão da água entre a lâmina e a lamínula de vidro. Além das microalgas, é comum encontrar pequenos protozoários, bactérias e outros micro-organismos que interagem entre si em uma complexa rede ecológica, embora aqui nós iremos encontrar apenas alguns micro-organismos que são especificamente oriundos da água do mar. Alguns se alimentam de algas, outros consomem bactérias e muitos acabam servindo de alimento para organismos ainda maiores. Entre os organismos observados destacam-se as diatomáceas, como a gente vê na imagem, que são um dos grupos de microalgas mais importantes do planeta. À primeira vista, elas vão chamar mais atenção pela aparência geométrica, mas o detalhe mais impressionante está em sua parede celular, formada por sílica, o mesmo material utilizado na fabricação do vidro. Essa estrutura funciona como uma espécie de armadura microscópica, extremamente resistente e ricamente ordenada. As diatomáceas realizam fotossíntese e produzem uma quantidade gigantesca de oxigênio. Inclusive, esse oxigênio que nós estamos utilizando hoje para respirar, ele tem uma origem primitiva em organismos também fotossintéticos. Estima-se que juntas as diatomáceas sejam responsáveis por uma parcela significativa do oxigênio disponível na atmosfera terrestre. Além disso, formam a base da cadeia alimentar
e diversos ambientes aquáticos servindo de alimento para pequenos crustáceos, larvas e inúmeros organismos microscópicos. Sua presença também é utilizada por pesquisadores para avaliar a qualidade da água, já que diferentes espécies respondem de maneira distinta às mudanças ambientais. É uma verdadeira cadeia alimentar que acontece diante de nossos olhos. As diferentes formas observadas não servem apenas para impressionar, cada estrutura possui uma função específica, resultado de milhões de anos de evolução. Espinhos, placas, revestimentos de sílica e formatos variados ajudam esses organismos a permanecer suspensos na água, capturar a luz do sol, proteger-se de predadores ou facilitar sua reprodução. Para os pesquisadores, observar essa diversidade é também uma forma de compreender as condições ambientais do local onde a amostra foi coletada. As mudanças na composição dessas comunidades microscópicas podem indicar alterações na salinidade, na disponibilidade de nutrientes, na temperatura e até mesmo na presença de poluentes. Em outras palavras, esses organismos aqui funcionam como verdadeiros bioindicadores da saúde do ecossistema. Embora invisíveis a olho nu, esses seres sustentam praticamente toda a vida existente nos ambientes aquáticos. Sem eles, haveria uma redução drástica da produção de oxigênio, da disponibilidade de alimento para inúmeros animais e da reciclagem de nutrientes. Cada célula observada participa silenciosamente de processos que mantêm rios, estuários, oceanos funcionando. É justamente por isso que os cientistas monitoram continuamente essas comunidades microscópicas. E as alterações aparentemente pequenas podem representar mudanças importantes na qualidade ambiental de toda uma região. O que estamos vendo não é apenas biodiversidade, é o funcionamento de um ecossistema inteiro em escala microscópica. Ao final da observação, fica fácil entender que uma simples gota de água está longe de ser apenas água. Ela abriga uma comunidade extremamente diversificada de organismos, cada um desempenhando funções específicas para manter o equilíbrio da natureza. As microalgas, como as diatomáceas e a clorela, produzem oxigênio e alimentam inúmeros seres vivos. Outros organismos reciclam matéria orgânica, controlam populações de bactérias e contribuem para a circulação dos nutrientes no ambiente. Tudo isso acontecendo continuamente, sem que a maioria das pessoas sequer imagine. O microscópio é que nos permite enxergar esse mundo oculto e compreender que a vida existe em escalas muito menores do que nossos olhos conseguem perceber. Cada amostra analisada revela uma combinação diferente de espécies, mostrando que ainda conhecemos apenas uma pequena parte da biodiversidade microscópica existente. E talvez seja essa a maior lição dessas imagens. Mesmo na mais simples gota de água, existe um universo inteiro esperando para ser descoberto. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve agora para que você continue acompanhando as próximas observações microscópicas, os próximos micro-organismos que nós vamos encontrando aí nas coletas das visitas que nós fazemos. Vou agradecer por vocês continuarem conosco até aqui. Não deixa de olhar os outros vídeos. Eu espero vocês na próxima. Valeu e até mais!